Vocês já repararam que a torcida do Palmeiras dá muito pitaco no elenco do Palmeiras? Jogador que tem que ir embora, jogador que tem que ficar, jogador que tem que ter calma. Vocês não acham isso chato também? Pois é, mas é isso que eu vim fazer hoje. Eu vim fazer uma tier list do elenco do Palmeiras, dos jogadores que, na minha opinião, tem que ficar, tem que ir embora, tem que ver no mercado, enfim. Por isso eu coloquei da categoria de titular absoluto a vaza. Com as categorias titular absoluto, titular, rodízio, reserva de luxo, esquenta banco, vamos olhar o mercado, pra quê e vaza. Se você já quiser mais vídeos como este com outros clubes, já deixa aí nos comentários. Mas antes, já se inscreve aí e dá o like no vídeo. Eu sou o Salles e bora! Bom, vamos começar já com os goleiros. Que no caso agora é o Everton, Carlos Miguel e Lomba. Bom, o Everton, na minha opinião, ainda é titular. Eu ia colocar até em titular absoluto, mas eu vou colocar em titular, porque a cada vez mais, cada jogo, a gente já tem uma contagem regressiva do Everton. Para mim é um ótimo goleiro, a falha no Mundial não apaga nem um pouco a história dele pelo Palmeiras, mas o Carlos Miguel chegou justamente para tomar esse lugar de titular, ainda não é titular, mas ano que vem eu já espero o Everton no banco já. Ou se ele não aceitar ficar no banco, procurando outro clube. Bom, agora Carlos Miguel, ele é o reserva de luxo. Por quê? Porque ele ainda não é titular do Palmeiras, não tem nenhum jogo pelo Palmeiras e eu acho que ele só estreia ou no final da temporada ou em jogos que não tem muita importância ou até mesmo ano que vem. Marcelo Lomba, infelizmente, é o vaza. E não necessariamente porque eu não gosto do Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba sempre que entrou pelo Palmeiras, sempre fez bons jogos pelo Palmeiras. Ele sempre estava lá, sempre salvou o time e ele sempre aceitou ser banco. Mas agora, como terceiro goleiro, ele já mesmo disse que não pretende ficar no Palmeiras, que procura outro clube para encerrar a carreira. E eu, como torcedor, só desejo o melhor para ele e boa sorte, por isso é vaza. E agora para laterais, vamos começar pelas laterais direita, que no caso é Giai e Kelvin. Tanto o Giai quanto o Kelvin são rodízio. Sendo bem sinceros, o Giai e o Kelvin são rodízio, porque o Kelvin tem uma qualidade muito boa ofensiva e o Giai tem uma qualidade boa defensiva. Meio que os dois se completam, sabe? Por isso os dois são rodízio, porque tanto um, tanto o outro, eu acho os dois muito bons, muito qualificados, mas nenhum é titular absoluto. Agora vamos para a lateral esquerda, que no caso é Piquerez e Jefté. Piquerez, titular absoluto, não tenho o que falar, melhor jogador, o jogador mais constante do Palmeiras, sempre que a gente não tinha ele, principalmente antes do Jefté chegar, quando era só o Vanderlan, a gente tinha muito esse receio, né, tipo, mano, o Piquerez não vai jogar, então quem que vai jogar? Então, Piquerez, titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Agora, o Jefté, pra mim ele é um esquentar banco, assim, sabe? Porque ele só vai entrar mesmo quando o Piquerez estiver muito cansado ou ele estiver machucado, que aí ele vai ter mais minutagem. Porque o Jefté, ele já sabe que chegou para ser reserva, a não ser que o Piquerez vá embora. Partindo para a zaga agora, bom, para mim, Gustavo Gomes, titular absoluto. Murilo, titular, não é titular absoluto, porque para mim também quem pode ser titular é o Bruno Fux, que veio por empréstimo, que pelo que eu sei, o Palmeiras vai exercer a opção de compra pelo jogador, principalmente agora depois que o São Paulo pediu o jogador de volta para o Atlético Mineiro. Eu acho que o Bruno Fux vai ficar no Palmeiras e, cara, muito bom jogador. Ele é uma das melhores contratações da temporada, claro, tirando os que vão chegar ainda, mas parte defensiva, na minha opinião, foi a melhor contratação da temporada. Fez um bom Mundial de Clubes, fez um ótimo pós-mundial. Aquele lance dele caindo de cabeça, de cara no chão para encostar a mão na bola contra o Botafogo no Mundial, para mim foi assim, ó, a melhor coisa. Agora, Mikael, na minha opinião, é o pra quê? O Mikael é como se fosse o quarto zagueiro do Palmeiras, ou reserva de um dos zagueiros titulares, né? E, cara, na minha opinião, mano, ele é muito inútil mesmo a contratação dele. Não que ele seja inútil, a contratação dele foi inútil. Porque a gente tinha um zagueiro muito bom no elenco, que era o Naves. O Naves é melhor que o Mikael, gente. O Mikael até chegou, fez os dois primeiros jogos muito bem, só que depois parou. Agora vem o Benedetti, que na minha opinião, o Benedetti é esquenta louco. É a quinta opção de zaga, é aquele zagueiro que só tá ali pra compor elenco, que vai ganhando minutagem aos poucos e poucos e poucos, principalmente em paulistas, em campeonatos assim que não tem tanta expressão. E pra mim o Benedetti é um esquenta-banco, mas é um bom esquenta-banco, tá? O Benedetti é um bom zagueiro. Terminamos a defesa, por enquanto a defesa ficou assim. Lomba, vaza, Mikael, pra quê? Agora, vamos olhar no mercado, não tem ninguém. Esquenta-banco, Jefté e Benedetti, enquanto reserva de luxo, Carlos Miguel, rodízio, Giai e Kelvin, titulares.
o Everton, Murilo e Fux, e titular absoluto Piquerez e Gomes. Que na minha opinião, mano, é o gabarito aqui, tá? Gabaritei. Deixa aí nos comentários se você discorda. Bom, agora partindo pro meio campo, pra volância, vamos com Aníbal Moreno. Cara, ele, na minha opinião, ele manchou muito a história dele no Palmeiras. Óbvio que ele pode se redimir, a temporada não acabou. Eu no dia falei, fora Aníbal? Falei, eu tava irritado. A gente acabou sendo eliminado por causa de uma bobeira que ele fez aos 13 minutos de jogo. Mas na minha opinião, cara, ele é um bom jogador sim, e titular absoluto do Palmeiras, na minha opinião. E a gente ficou pedindo por muito tempo um primeiro volante para suprir a ausência do Danilo, quando saiu lá em 2022. O Aníbal depois, em 2024, começo de 2024, chegou e jogando muito bem, fez gol de título, colocou o Zé no banco, inclusive. E, cara, para mim, ele sim ainda é titular, mas ele podia ter sido titular absoluto se não fosse o jogo contra o Corinthians, a cagada que ele fez. Partindo pro Emiliano Martinez, cara, na minha opinião, ele é muito bom jogador. Chegou, eu não dava a mínima fé, não botava a mínima fé no Emiliano Martinez. Ele, pra mim, no começo do ano, ele é tipo aquele pra quê, sabe? Um volante do nada, que não tinha bons números, calou a boca de todo o palmeirense. Chegou jogando muito, pra mim também, muito bom jogador. Só que pra mim, ele ainda é um pouco menos, defensivamente falando, ele é pior que o Aníbal Moreno. Não ruim, ele é só apenas um pouco pior que o Aníbal Moreno defensivamente. Ofensivamente ele é bem melhor. Por isso eu acho que ele é reserva, mas um reserva de luxo. Aquele jogador que quando o Aníbal machucou, o Aníbal foi expulso, o Aníbal cansou, quem que vai entrar? O Emiliano. Pô, da hora, não vai mudar nada, a gente vai continuar jogando muito. O meio campo vai continuar organizado. Eu queria colocar uma outra categoria, Andrés Pereira, porque cara, é um jogador que nem chegou ainda, sabe? Tipo, pra mim, se for falar pela qualidade e tal do jogador, titular absoluto. Mas, pô, não tem o que falar, sabe? Não tem muito o que eu possa falar do Andrés, porque, mano, o cara não jogou ainda. Ele chegou 3 dias atrás, sabe? Não tem como falar, tipo, meu Deus do céu, ele joga muita bola pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, não. Enfim, mas já é convocado pela seleção brasileira há um tempo. Ele sempre é constante. No Flamengo ele jogou muita bola. Por isso eu vou colocar ele em titular, que na minha opinião ele é titular. Eu só não coloco como titular absoluto porque ele não jogou ainda. Pra mim, o Lucas Evangelista é reserva de luxo. Ele é um jogador muito bom. Muita gente odeia ele. Eu vejo muitos comentários negativos sobre o Lucas Evangelista. Só que, pra minha opinião, ele é um bom jogador. E sempre que joga, sempre que ele tá lá de titular, ele entra muito bem no jogo. Dá assistência, ele tem umas jogadas de desarme muito boas, tem uma armação de jogo boa também. O Lucas Evangelista é, assim, um ótimo jogador para compor elenco. Maurício, na minha opinião, titular absoluto, não tem o que fazer. O Maurício, ele pode a qualquer momento tirar uma jogada da cartola e fazer um passe excelente, fazer um gol inacreditável. Então, pra mim, Maurício, titular absoluto. Cara, Rafael Veiga eu vou colocar, vamos olhar o mercado? Porque o Rafael Veiga, pra mim, é ídolo. Pra mim, é o maior jogador que eu vi jogar pela camisa do Palmeiras. Só que ele decaiu muito, sabe? E ele... Eu sinto que ele não vai ficar pro ano que vem. Eu sinto que ele vai sair. Por isso, eu coloco o Veiga como vamos olhar o mercado. Porque eu sinto que o Veiga não vai mais ajudar tanta gente quanto a gente gostaria. Pra mim, o Alan também é outro reserva de luxo. O Alan é uma reserva de luxo muito grande, porque ele é um coringa. E às vezes ele joga de segundo volante, às vezes ele joga de meia, às vezes ele joga nas beiradas. O Alan é um jogador muito versátil e muito habilidoso. No Mundial, ele era titular absoluto do Palmeiras, indiscutível, porque ele joga muito bem. Depois do Mundial ele acabou tendo uma decaída, perdeu espaço no time, mas eu continuo achando o Alan um ótimo jogador. Bom, agora vamos partir um pouco mais pro ataque, né, que é o... Começando pelo Felipe Anderson, que na minha opinião é titular do Palmeiras. Apesar de que ele chegou com uma expectativa enorme. Eu mesmo tinha uma expectativa enorme pro Felipe Anderson. Só que, cara, ele não vingou. Demorou muito pra vingar. Tô vingando um pouco mais agora. Ele tá jogando mais, ele tá tendo uma melhora nos números dele. E eu acho que a única coisa que tá errada no Felipe Anderson, o Abel deixar de ser burro e colocar o Felipe Anderson na esquerda, porque o Felipe Anderson sempre jogou pela direita. Ele foi contratado pelo Palmeiras jogando pra caralho pela direita pelo Lazio. Enfim, essa é a minha opinião sobre o Felipe Anderson.
O Felipe Anderson, ele é um jogador muito versátil também. Ele consegue jogar pela esquerda, mas pela direita ele joga muito melhor. Cara, eu vou colocar o Facundo Torres em reserva de luxo. Não porque ele seja necessariamente bom, porque ele decaiu muito. No começo da temporada ele estava muito bem, só que ele acabou decaindo demais. Da mesma forma que eu coloco o Sosa no reserva de luxo. Porque ele é bom? Não, o Sosa, mano, não provou nada pelo Palmeiras até agora. Sosa, pra mim, é reserva. Não de luxo, mas já que não tem uma categoria reserva, eu vou colocar ele como reserva de luxo. Flaco Lopes. Na minha opinião, Flaco Lopes é titular absoluto desse time do Palmeiras. Não tem um vídeo, uma prova de eu falando mal de Flaco Lopes. Eu sempre fui fã, desde que ele chegou jogando bem. Aí ele perdeu um gol lá contra o Atlético Paranaense na Libertadores de 2022. Todo mundo caiu em cima. 2023 ele não fez uma temporada tão boa. 2024 a mesma coisa. Mas 2025 ele tá jogando muito. Eu acompanho um canal chamado Boca Palmeiras. Inclusive salve pro Leandro e pro Skitter. E eles falam que, mano, o Flaco joga muito mal. Que, mano, ele com a bola no pé é horrível. Eu não vejo isso, pelo contrário. Sempre que o Flaco Lopes pega na bola... principalmente ele jogando de segundo atacante agora com o Vitor Roque, eu acho que ele tem uma qualidade de passe muito boa, na minha opinião. Ele sempre faz uns passes bons, ele sempre dribla um ou dois e passa. Sabe, na minha opinião, o Flaco Lopes é sim um jogador muito bom com a bola no pé e dentro da área, então, mano, muito bom. Assim como o Vitor Roque. Chegou não jogando tão bem, perdendo bastante gol, sendo bem afobado. Eu acho que o Vitor Roque tem um psicológico muito fraco, por isso que ele não tava jogando tão bem. Mas, mano, pra mim é o melhor jogador do Palmeiras pós-mundial. Pós-mundial de clubes, de julho pra cá, Vitor Roque, pra mim, na minha opinião, é o melhor jogador do Palmeiras. Agora, o último jogador do Palmeiras, antes dos lesionados, né, é o Luigi. Cara, na minha opinião, o Luigi é vaza. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não sei se vocês não concordam, mas, tipo, o Luigi é um jogador fraco. Na minha opinião, o Luigi é um jogador fraco, lento e que ele mais atrapalha o ataque do Palmeiras quando entra do que ajuda. O Luigi hoje não tem espaço nenhum no elenco do Palmeiras. Por isso, além de vaza, vamos olhar para o mercado. Porque o Palmeiras não tem um atacante reserva. Porque agora que tá jogando com os dois juntos, com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes, não tem atacante reserva. Na minha opinião, o Thales era um ótimo atacante reserva, mas acabou sendo vendido. O Palmeiras precisa ir no mercado para tentar achar alguém na base para ser um atacante reserva, porque o Luigi, infelizmente, ele é muito lento, ele é muito fraco, ele é um jogador fraco. Bom, agora partindo para os dois quebrados, tem o Paulinho que, mano, eu vou poupar, né? Vou poupar tempo. Paulinho, para mim, titular absoluto do Palmeiras, sempre que entrou jogando muito bem, não tem essa, ai meu Deus, mas ele tem que ver como ele vai voltar depois de lesão. Não, Paulinho não. Paulinho é aquele jogador que chegou, provou, lesionou e vai voltar e vai provar de novo. Paulinho é aquele jogador que não tem como não ter no elenco. E o Bruno Rodrigues é o vamos olhar no mercado, porque, cara, o Bruno Rodrigues, cara, teve 2 jogos pelo Palmeiras no começo de 2024, lesionou. Aí, quando foi voltar, lesionou de novo. E, cara, o Bruno Rodrigues é um jogador que, tipo, é uma incógnita pro Palmeiras. A gente não sabe se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal. Por isso, a gente precisa ter um ponta esquerda logo no Palmeiras, pra caso ele não vingue, vender ele rápido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se vocês querem que eu faça com outros times. Eu vou fazer um outro tipo de vídeo também com o elenco do Palmeiras, que é reformulando o elenco do Palmeiras no FIFA. Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, já deixa o like aí pra gente crescer cada vez mais e mais, fechou? Me sigam também no Instagram e no TikTok, é tudo HM Salles, pode pesquisar lá que vai ter minha carinha, que é a mesma foto de perfil do YouTube, é a foto de perfil do TikTok e do Instagram. Vou tentar gravar vídeo todo dia lá no TikTok para chegar aos 10 mil o mais rápido possível, fechou? Então, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo aí e falou!